Olá, hoje é dia de falarmos em política. Política do Rio Grande do Sul, política nacional, em justiça social, em qualidade de vida, aliado ao desenvolvimento econômico. Meu convidado é natural de Porto Alegre, filho da dona Tânia Maria e do seu Pedro. Desde muito cedo acompanhou a trajetória do pai e com ele seguiu a carreira na vida pública. O marido da Miriam e pai da Isabela. É formado em Direito pela PUC, em 2014 foi eleito deputado estadual pelo PMDB. Sua atuação está focada no desenvolvimento econômico com justiça social. Hoje teremos uma conversa de peso com Tiago Simon. Seja muito bem-vindo, deputado Tiago Simon. Grande prazer receber o senhor para essa conversa de peso. Obrigado, Rodrigo. Uma satisfação enorme estar aqui contigo, estar aqui no teu estúdio, no teu programa, um programa tão importante aí com uma audiência tão qualificada, é uma honra para mim estar aqui. Podendo falar de uma coisa que a gente quase não gosta de conversar, né? Pois é. Acho que, de política e da nossa gente, naturalmente, né? Acho que sim, acho que embora a gente sinta assim essa aversão e essa exaustão assim da questão da política, né? A gente ao mesmo tempo sente que nunca foi tão importante debater, construir e buscar alternativas políticas, não é? E o bom é que, para e passo a essa indignação da sociedade civil, ao mesmo tempo a gente vê mais participação. Acho que, afora a questão dos partidos, Rodrigo, existem muitos espaços, como as redes sociais e tantos outros, que têm proporcionado debates políticos muito qualificados. Então, eu acho que o debate político sempre tem o seu espaço. Tiago, eu falei do seu Pedro lá no início da nossa conversa, né? O seu Pedro, nosso grande governador, senador da República, Pedro Simon. A gente tu deves carregar esse legado como sendo aí eu não sei se além de ser uma grande referência, não é um grande peso, porque fatalmente as pessoas devem fazer várias referências assim e te exigir muitas vezes o mesmo combate que ele traçou em tantos momentos, combates históricos dentro, por exemplo, do nosso Parlamento Nacional, né? Como é que foi essa tua criação junto ao nosso senador, junto ao nosso governador? Como é que foi o início da tua vida pública acompanhando ele, com certeza, né? Talvez, possivelmente desde muito cedo, desde muito jovem. E, bom, imagino que tenha sido extremamente natural caminhar pelos mesmos passos que ele fez, né? Sem dúvida. Eu acho que o senador Simon, né, ele realmente tem uma trajetória sui generis. Ele perpassou várias etapas históricas e teve um papel protagonista, não é, em momentos muito importantes da história do nosso país. Para você ter uma ideia, o pai tem 86 anos, né, e ele acompanhou a criação da Petrobras no tempo do Getúlio Vargas, acompanhou todo o processo do golpe militar, a luta pela redemocratização, a campanha da legalidade, a marcha pela redemocratização, a instituição da nossa Constituinte, do Estado Democrático de Direito. Como senador, não é, teve um papel muito importante sempre na defesa da ética, na luta contra a corrupção, lá no Senado da República, sempre um enfrentamento muito vigoroso em relação a todos esses caciques das oligarquias políticas, Renan Calheiro, Sarney, Jader Barbalho, Collor, gente do próprio partido, principalmente, né, fazendo um contraponto político muito firme em relação... Eram duas vozes, ele aqui no sul e o Jarbas Vasconcelos lá em cima, né? Exatamente. O senador Jarbas sempre também foi teve uma expressão política muito firme em relação a esses mesmos valores. Eles sempre tiveram muita afinidade, né,
na sua atuação política, né? Então, assim, e graças a Deus eu tive essa oportunidade, né, de poder acompanhar, não é, de perto, por dentro, né? Acho que toda não é, essa construção social democrática, não é, que foi a luta pela democracia no Brasil. Acho que a principal marca que eu vejo, assim, o principal legado que eu vejo do senador Pedro Simon é a luta pela democracia, né? A luta pela democracia no seu sentido mais amplo, não é? Que busca realmente um projeto de nação, não é? A ideia do Estado democrático de direito, com realmente uma concepção republicana, com respeito ao patrimônio público, um projeto de desenvolvimento soberano, mas com justiça social, não nesse viés assistencialista, mas uma inclusão produtiva, pelo trabalho, pela dignidade, né? E isso sempre foi respaldado pela sua atitude política partidária, né? Então, ele como governador, como senador, como governador ele pôde, graças a Deus... Foi o primeiro governador eleito no período pós-ditadura, né? Exatamente. O primeiro governador eleito democraticamente no Rio Grande do Sul. No pós-redemocratização. E acho que teve... Tu participou daquele momento de alguma forma? Sim. Nós acompanhamos todas as campanhas, né? Tivemos o tempo da Arena e do PMDB, foi um tempo de bipolarização partidária, tempo da ditadura, tempo realmente assim de muita opressão política, de muita perseguição, né? Eu era criança, mas nós assim temos lembrança assim de que foi um tempo muito difícil. Hoje talvez essa nova geração não tenha toda a noção do valor que representa a liberdade política do nosso país hoje, né? Mas realmente a democracia é uma grande conquista, não é, dos brasileiros e do PMDB, que realmente otorgou uma constituinte que nos dá, não é, todos esses direitos e garantias fundamentais que hoje são a base do direito da nossa nação. Parece que desde aqueles idos, desde 84, a gente está vivendo uma grande montanha russa nesse Brasil, com seus sobe e desce, loops e tudo mais, toda sorte de vertigens que a gente possa viver. Brasil de 2016, como é que tu está encarando esse momento que a gente está vivendo aí? O PMDB é governo no estado do Rio Grande do Sul, é governo federal há alguns meses. O que a gente pode esperar desses governos pelos próximos 2 anos? Qual é a tua dose de esperança em relação ao que está sendo construído nesse momento? Em relação à questão do governo federal, se a gente fizer uma retrospectiva bastante sintética, a gente pode ver que nesse período pós-redemocratização, tivemos aí uma passagem meteórica do Collor, 8 anos, não é, do PSDB com o Fernando Henrique, que garantiu a estabilização econômica e avançou em algumas reformas institucionais, com algumas privatizações, com as agências reguladoras, não é, iniciando timidamente um processo de reforma e modernização do Estado. Acho que o Estado brasileiro hoje é muito pesado, ele custa muito caro, ele absorve quase 36%, 37% da riqueza da nação, é muito burocratizado, ele tem obstacularizado o desenvolvimento, porque tudo depende do Estado, principalmente a atividade econômica, né? Hoje é muito difícil empreender no Brasil, então o Estado custa caro, retorna com serviços de má qualidade e ainda por cima não é um Estado que fomenta o desenvolvimento. Nós tivemos uma era de 12 anos do PT, onde o Estado cresceu, se agigantou ainda mais, não é? Custou ainda mais caro, passamos a ter 39 ministérios, ou seja, houve um inchaço ainda maior da máquina pública, nós temos 300 fundações, autarquias, e passamos por um processo de aparelhamento do Estado muito nocivo, notadamente pelo viés mais
socializante do PT, com tudo isso que a gente acompanhou no nosso país, é verdade, em condomínio com outros partidos, né, inclusive o PMDB nacional, que nós do Rio Grande do Sul não coadunamos com aquela filosofia, mas a verdade é que nós tivemos um processo de aparelhamento partidário da máquina pública e o exemplo de tudo isso foi a Petrobras. É um condomínio de organizações criminosas que destruíram com a maior empresa do Brasil, responsável por 15% do PIB, né? A exemplo da Petrobras, tivemos o BNDES, os Correios, os fundos de pensão, a Eletrobras, a Eletronuclear. Nós tivemos aí realmente assim, um saqueamento, não é? E uma pilhagem e uma destruição até. Você vê, Petrobras tinha um quadro técnico altamente especializado para a gestão da empresa, os Correios também eram uma empresa de referência. Bom, passado esse período, nós tivemos a questão de um déficit fiscal gigantesco, né? Tivemos um pequeno período de 5 anos onde o Brasil viveu uma prosperidade temporária em função das commodities, não fizemos nesse período de prosperidade investimentos importantes em infraestrutura, que efetivamente seriam o lastro para o desenvolvimento sustentável do Brasil. A nossa economia precisa de escoamento, principalmente através da infraestrutura. Nós temos um custo logístico altíssimo no nosso país. Não fizemos as modernizações, não fizemos as reformas, concluímos esses 12 anos, não é? Com um déficit de 170 bilhões, com uma recessão gigantesca de 7,5% do PIB, o Brasil praticamente, a máquina pública destroçada e um Brasil praticamente no estado que você viu. Vivemos talvez o momento mais difícil da nossa nação. Nesse contexto, assume o impeachment da ex-presidente Dilma, um governo de transição, não é? Com 2 anos e meio, num momento de turbulência altíssima, né? Onde nesse contexto, me parece que o presidente Temer, né, no meio de uma operação Lava Jato, que vem passando o Brasil a limpo e com praticamente, não se sabe quem não está envolvido nisso. Tu é um entusiasta da Operação Lava Jato? Sem dúvida, Operação Lava Jato, acho que Justiça Federal, Ministério Público Federal, Polícia Federal, todos os órgãos de justiça e de controle vêm fazendo um papel fundamental para passar o Brasil a limpo, né? E nesse contexto, só para concluir, acho que o Temer, fazendo um governo de transição, não é, está conseguindo fazer o que se espera de um governo de transição, que é estabilizar o país politicamente, não é, economicamente, readquirindo credibilidade, apontando caminhos, como no caso as reformas. Acho que ninguém queria fazer uma reforma com teto do gasto público, mas a verdade é que o Brasil tinha perdido o controle. Se você analisar o comportamento, não é, da despesa pública no Brasil, nos últimos 10, 15 anos, ela sempre cresce acima do gasto. Ou seja, o Brasil arrecada muito, mas gasta ainda mais, entende? Então é preciso dar um teto para a questão do gasto, né? A gente está vivendo aí um caminho para transformar o Brasil num grande Rio Grande do Sul. Vai responder isso aí logo depois do nosso intervalo, hoje numa conversa de peso com o deputado estadual Thiago Simões.